Olá você, minha gata, meu gato, você que está fazendo vestibular, que vai fazer o Enem, não interessa a sua finalidade, eu estou aqui, Márcio Léo, coach, professor de biologia, oferecendo para você gratuitamente um curso completo de ecologia, que é um assunto extremamente importante no Enem. Se você não assistiu a primeira aula, não se cadastrou ainda porque você está assistindo só pelo YouTube, entra lá no meu site que está a descrição aqui abaixo, vai lá, se inscreva para você ter acesso a outros benefícios também do curso, como listas, simulados online, tudo aquilo que você pode usar para poder avaliar o seu aprendizado, o seu conhecimento e aquilo que eu posso contribuir para você. Estou te entregando de graça, então faz esse favor, vai lá, se inscreva no curso. Eu preciso saber se está tendo um retorno legal para que eu possa, logicamente, oferecer outras oportunidades para você que tanto me deu nessa vida. Ok? Vamos lá então. Se você não assistiu a primeira aula, está aí. Assista a primeira aula, que ela é importante, que ela é uma sequência, onde nós abordamos ali os conceitos gerais em ecologia. Então agora na nossa sequência, nós vamos fazer o estudo das populações. Por que população? Porque na primeira aula eu informei para vocês que a ecologia trabalha com níveis de estudo: população, comunidade, ecossistema, biosfera. E o primeiro estudo que nós vamos começar é exatamente o estudo de quê? O estudo de população, para que a gente possa entender como é que a população funciona, como é que são as variações, aquilo que nós chamamos de população, ok? Então repare, todas as vezes que a gente vai fazer um estudo, a gente começa da base. E eu lá como biólogo de campo, a primeira coisa que a gente faz é marcar aquele biótopo, aquele limite, que também está o conceito na primeira aula, e naquele biótopo identificar quais populações existem ali naquela comunidade que ali se estabelece. Escolho uma população primeiro, vou estudar primeiro uma população, depois faço estudo de outra, se quiser, se for o caso, faço estudo de mais populações. Muitas vezes nós trabalhamos de maneira separada, uma, outra, né? Para poder ficar uma coisa bem precisa, bem rica, substanciada. E é isso que eu quero de você, que você se enriqueça com aquilo que eu estou oferecendo e que você faça desse ano o seu melhor Enem, o seu melhor vestibular. Eu tenho certeza que você não vai errar as questões de ecologia depois de fazer esse curso. Vamos lá então? Olha só, todas as vezes que nós vamos estudar uma população, nós vamos estudar a dinâmica. Faltou aqui, ó, mas vamos completar. Nós vamos estudar a dinâmica das populações biológicas. Nós vamos entender primeiro para uma população e é exatamente a mesma história para todas, tá? Como é que a população se comporta, que dinâmica ela tem ali. O estudo básico de dinâmica de populações, ele vai partir da ideia da densidade populacional. A densidade populacional é o mesmo conceito que vocês usam normalmente na geografia, que é o conceito que está para nós, humanos também. A nossa população é estudada normalmente em densidade. Eu tenho certeza que você sabe esse conceito. Agora nós só vamos transpor esse conceito e aplicá-lo aqui na biologia. A densidade populacional, ela é marcada pelo número de indivíduos daquela população que vivem aí numa determinada área, você que assistiu ao primeiro vídeo já sabe isso aqui, ou num determinado volume. O que isso quer dizer? Que eu posso estar fazendo o meu estudo de populações a partir de uma população que vive na superfície ou de uma população aquática. Tá? Uma população aquática, ela é medida sempre no volume que ela ocupa. Lembre-se de um fator importante. As populações são medidas por natalidade, menos mortalidade, mais os índices que a gente chama de migração. A imigração e a emigração. Ah, professor, eu sempre confundo esses dois conceitos, imigração e emigração. Como é que eu faço com isso? Olha, só você pensar assim, quando eu estou entrando na sala, estou chegando àquele ambiente, você fala assim, ih, lá vem o Léo. Agora, quando eu estou saindo, você fala, ê, lá vai o Léo. Essa é a ideia importante, é o referencial. Imigrante é aquele indivíduo que entra no ambiente. Emigrante é aquele que sai do ambiente. Pensando nisso, então, vocês vão comigo, você vai comigo aí olhando e pensar o seguinte, desses fatores que estão listados, quais podem fazer a população aumentar? Vai, eu tenho certeza que você sabe daí. Natalidade. Exato. Ó, feríssima. Natalidade aumenta a população? Aumenta. Qual outro fator que pode fazer a população aumentar? Vou pensar, fala rápido, vai. Imigração, isso.
imigração é o quê? É a entrada de indivíduos na população. Em consequência, você tem também fatores que podem fazer a população cair, podem fazer a população diminuir. Quais são eles? É lógico, né, seu animal? O resto, exatamente. A mortalidade tira indivíduos da população e a emigração também retira indivíduos da população. Então, indivíduos podem entrar na população e podem também sair da população. O que nós vamos ver, então, é que o número de indivíduos ele vai variar de acordo com isso. Nasce, sobe, né? E entra imigrante. E pode também cair o número de indivíduos. E é esse balanço que vai influenciar na densidade. Eu não posso fazer variar a área ou o volume no meu estudo, eu tenho que entender como a população está. Lógico, se eu fizer a expansão da área, eu posso ter uma redução proporcional da população, da densidade dela, né? Eu estou medindo uma pequena área aqui, mas de repente a população se concentra só aqui. Aí eu falo, não, agora eu quero avaliar toda a área, dá a impressão que a densidade populacional variou. E na verdade, para poder variar a densidade, eu tenho que considerar somente o número de indivíduos daquela população, tá? Já sabe então que os fatores de variação estão aqui. Sempre lembrando que isso pode ser numa determinada área ou num determinado volume, de acordo com o nosso estudo. Muito bem, um gráfico que vai pegar a gente aqui na prova é esse aqui, ó. Densidade populacional em função do tempo de estudo, em função de como eu estou avaliando aquela população, tá? Então você tem que ficar sempre focado em mim aqui agora, ouvindo. O ambiente seu tem que estar isolado, porque senão você atrapalha, tá bom? Repare aqui agora o gráfico, olha só. Toda população, quando ela começa a reproduzir, ela tende a um crescimento exponencial. Como assim, professor? Não entendi. Vou te explicar. Esse crescimento exponencial é o crescimento que a gente considera como sendo o crescimento pelo potencial biótico daquela população. Mas o que é o potencial biótico? Você está falando como se eu já soubesse. Potencial biótico, ele é entendido como a capacidade da população de reproduzir e somente reproduzir. Desconsidera todos os outros fatores. Seria basicamente só considerando a natalidade naquela população. E aí, logicamente, que cada população se comporta de uma forma. Por exemplo, uma população de bactérias duplica em média a cada 20 minutos. É uma média, tá? Tem espécies que a população duplicaria, por exemplo, em um ano ou mais. Às vezes a gente pega aqui um casal de passarinhos, em um ano ele choca 6 ovos. Se eu considerar que minha população começou com um casal com 2 passarinhos, ao final de um ano, 6 ovos vão colocar mais quantos passarinhos na população? Mais 6 passarinhos. Então eu comecei minha população com 2 passarinhos, no final de um ano eu tenho 8 passarinhos. Repare então que a dinâmica, a variação, considerando somente o potencial biótico, que é o potencial o quê? Reprodutivo daquela população. Isso dá uma curva de crescimento, que nós chamamos de crescimento exponencial aqui, pelo potencial biótico. Mas você, que está aí com toda a sua esperteza, você pessoa dedicada, pessoa concentrada, pessoa centrada, querida por mim, te entregando isso aqui gratuitamente, você já deve ter percebido que não dá para uma população ficar crescendo assim. Por quê? Porque o ambiente, ele tem o que a gente chama, repare aqui, eu vou marcar aqui, ó, o tracejado. O ambiente tem o que a gente chama de capacidade, repara aqui, ó, capacidade, suporte, que também é chamada de capacidade de quê? De carga daquele ambiente, ou carga biótica, ou carga máxima. Ou seja, o ambiente oferece um limite para a população crescer. Então, na verdade, como é que vai ser o crescimento da população? Agora é importante acompanhar. Repare aqui agora. Presta atenção que eu vou marcar aqui um tempo. Ó. Nesse momento do tempo, aqui, ó, nesse momento do tempo, já era para a população, ou a população deveria atingir a carga máxima de acordo com o potencial biótico dela. Mas observa o que vai acontecer de verdade numa população. A população vai crescendo, vai. Que coisa ridícula que você está cantando, professor, o que é isso? Ó, presta atenção, ó, a população cresceu. Repare que existe uma diferença entre o potencial biótico e o que está acontecendo de verdade. Essa diferença, essa área que eu colori, essa área que eu marquei, essa área
que é a diferença entre o potencial biótico e o crescimento real da população, ela é chamada de área de resistência do meio. O que isso quer dizer? Você fala como se eu já soubesse, eu já falei. Resistência do meio é a referência que a gente tem do seguinte: o meio ambiente impõe uma resistência ao crescimento pelo potencial biótico. Por exemplo, alimento, espaço, predadores, competidores, parasitos, tudo isso é fator de resistência do meio. Então, quando a população tende a crescer exponencialmente, existe alguma força que empurra, que fala assim, você não vai crescer tão rápido. A população, para poder realmente crescer, ela tem que romper a resistência do meio. E ela pode romper essa resistência do meio e conseguir atingir o crescimento exponencial até a capacidade o quê? Suporte. Mas e aí, o que vai acontecer quando essa população atingir a capacidade de suporte? O que vai acontecer é que às vezes ela passa um pouco. Mas aí ela pode continuar crescendo, o ambiente suporta? Não. Aí ela começa a declinar. Aí quando ela começa a declinar, ela está abaixo, ela volta a crescer. Então ela começa, repara, ela começa a oscilar desse jeito. Quando uma população está tendo esse tipo de oscilação, quer dizer que ora ela cresce, decresce, cresce, decresce, ela vai alternando entre crescimento e declínio. E quando ela está alternando entre crescimento e declínio, como a gente está vendo aqui, ó, nesse ponto, isso sugere para a gente, isso indica para a gente que a população atingiu o quê? Atingiu o que nós chamamos de equilíbrio. Então, uma população em equilíbrio é aquela população que está oscilando ali a sua densidade próxima da capacidade suporte. Certo? Esse é um ponto importante, lembre-se disso. Curva pelo potencial biótico, e essa curva que eu tracei aqui em preto, ela representa a curva de crescimento que nós chamamos de curva de crescimento o quê, professor? O quê? É o chamado crescimento real da população. Ok? Então, olha lá, ó. Curva de crescimento populacional, potencial biótico, capacidade que a população tem de crescer, segundo o quê? Segundo somente aspecto reprodutivo, só reproduzindo, não considera mais nada. Crescimento real, leva em consideração a resistência que o ambiente oferece. E aí, quando ela leva em consideração a resistência, eu tenho que pensar que, às vezes, por predação, competição, parasitismo, pode ter morte, pode ter menos entrada, porque a população está grande. Então, aí você está considerando vários fatores que podem oferecer uma resistência ao crescimento dessa população, que nós chamamos de resistência do meio. Quando a população, então, começa a oscilar em torno da capacidade de carga, que é aquela capacidade que o ambiente pode suportar, quando a população começa a oscilar em torno dessa capacidade de carga, essa população, então, atingiu o equilíbrio com o ambiente no qual ela existe. Olha só, eu vou te dar só uma ideia aqui importante, olha só. Repara, vamos pegar aqui, ó, seguindo a lógica. Em vermelho, o potencial biótico de uma população. Potencial biótico. Repare que algumas espécies podem crescer praticamente sem resistência do meio. Olha a resistência como é que está mínima. Uma espécie que cresce praticamente sem resistência do meio tem grande chance de virar praga naquele ambiente. Então aqui, ó, eu poderia ter uma praga crescendo nessa curvinha aqui em preto. Ó, vou até ampliar para você poder enxergar isso aqui bonitinho, ó. Uma espécie praga cresce assim. Pode ser que a praga atinja o equilíbrio, pode ser que não, né? Pode ser que ela tenha que ser controlada externamente. Então, por exemplo, quando existe uma agricultura, que nós chegamos numa área e desmatamos aquela área, fazemos a plantação, pode ser que uma população invada aquela área e sem nenhuma resistência, porque não tem competidor, predador, parasito, ela acaba crescendo de maneira exponencial muito próximo do potencial biótico dela. Pode ser que aquele ambiente não suporte aquela praga por muito tempo e ela venha a ser eliminada dali. Agora, professor, pode ser que a população não consiga crescer? Pode. Vou usar agora o verde para você entender. Olha o crescimento real, o que foi? O potencial biótico, vou voltar aqui, ó. Potencial biótico é o vermelhinho, mas de repente o crescimento real foi esse aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que a resistência do meio, ela foi tão forte, que aquela população não conseguiu se estabelecer ali. Isso pode acontecer com uma espécie, por exemplo, invasora. Às vezes ela invade, mas não tem sucesso. Nós normalmente pensamos em espécies invasoras que têm sucesso.
mas às vezes uma espécie invasora é competidora, tem ali o mesmo nicho ecológico, você vai estudar isso em competição comigo nos vídeos da frente, tem o mesmo nicho ecológico e ela não consegue se estabelecer, certo? Se essa aula fez sentido, agora vai lá, pega os seus exercícios, estuda, tira um print da tela para você ter aí bonito no seu smartphone, para você ter impresso, isso tudo vai ser importante. Já vou sempre deixar, até lá no final, você não precisa nem tirar o print, lá na apoio a você, lá embaixo, clica no link apoio a você, você vai encontrar os exercícios que estão disponíveis, as listas de exercícios e os prints das aulas desses quadros lindos e maravilhosos que eu construo com tanto carinho para você ter o seu melhor no Enem. Você, minha gata, meu gato, que está aí agregado comigo ou recebendo isso tudo. Se está tendo sentido para você, já falei, leva essa mensagem, leva essas aulas para quem você sabe que pode aproveitar bastante. Te vejo na próxima videoaula, nesse curso completo de ecologia para você. Forte abraço, te espero na próxima aula. Valeu!